Fala galera da HW Up, mais um vídeo aí pra vocês. RTX on ou RTX off? Bom galera, primeiro que hoje, né, foi anunciado aí, começou a pipocar nas redes sociais já e nos principais sites de tecnologia do mundo, o recurso do Ray Tracing já está disponível no Battlefield 5. Algumas pessoas estão bem decepcionadas com a performance, poxa, mas eu estou reduzindo aí 65% do que eu tenho de performance, caindo do 4K para Full HD. Calma, garanto para você que no decorrer desse vídeo você vai entender que nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Não acabou o mundo ainda e não é o fim do Ray Tracing, ele não nasceu morto. Eu vou explicar e com certeza, se você quiser, você vai conseguir entender, tá? Eu vou traçar alguns paralelos aqui para que vocês possam compreender para onde o Ray Tracing deve caminhar, o que é o Ray Tracing para a NVIDIA, pelo que eu estou entendendo aqui, tá? E o que a gente pode tirar dessas performances que estão sendo divulgadas do Battlefield 5. Primeira coisa que o Ray Tracing, o RTX, né, seriam englobando dois recursos das novas placas de vídeo da arquitetura Turing. Para quem não sabe, você tem lá o DLSS, Deep Learning Super Sampling, uma super amostragem via inteligência artificial, que você vai ter um boost, um ganho de desempenho. E o Ray Tracing, você vai ter a qualidade visual melhorada. Isso pode englobar recursos como reflexos, como no caso do Battlefield 5, sombra, como no caso do Shadow of the Tomb Raider, sombra no Shadow of the Tomb Raider, vocês escolheram bem, né? Então, e iluminação global no Metro Exodus, que vem ano que vem, e tem várias outras formas aí. A demo do Star Wars, por exemplo, tem todos os recursos ativos juntos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no caso do reflexo no Battlefield, que é um recurso, um fragmento do Ray Tracing, do todo, né? As pessoas já estão abismadas, falando, poxa, mas tá pesando pra caramba. Eu tenho 75 FPS em 4K, e se eu utilizar o recurso ali no Ultra, o DXR no Ultra, eu tô caindo pra 25. Tô tendo uma perda aí de quase 70%, se eu preciso para jogar acima dos 60 FPS e derrubar pro Full HD. Então tá muito ruim. Calma, aguenta o vídeo até o fim, a gente vai discutir os números. Primeiro, eu quero discutir o que nós estamos vivendo nesse momento em relação ao Ray Tracing, em relação ao DLSS, em relação aos preços da NVIDIA, em relação à mudança disso, do cenário do jogador de PC, tá? Se você olhar para o jogador de console, ele jogava no seu PS3, no seu Xbox 360, a 720 quadros, 720p, né, de resolução, e a 30 quadros por segundo. Quando ele foi pro PS4, pro Xbox One, ele ganhou uma qualidade gráfica melhor, subiu a qualidade gráfica, e ele teve ali um ganho visual, né, e de resolução. Mas e a performance? Eita. Se eu for jogar, por exemplo, Spider-Man, ou God of War, qualquer um dos dois, eu vou ter que jogar a 30 frames e me contentar com isso. Mas eu já jogava 30 frames desde o PS3, qual é a evolução disso aqui? Evoluiu o quê? Pô, eu jogo a 30 quadros quase que desde o Super Nintendo, que é 20 e pouco. Mas, olha, eu prefiro jogar esse God of War bonito, cheio de raio de luz, a 30 quadros, do que eles me pedirem para jogar esse outro aqui a 100. O que você acha? Esse aqui a 100 quadros ou esse aqui a 30? Você tá entendendo? Então, o usuário de console, ele tá mais acostumado com isso. Quando você vai pro PC, você tá no patamar que você quer se manter a 60 quadros por segundo, sempre. E aí, quando você já tem uma 1080 Ti que briga ali com 60 quadros no 4K, que segura isso, e alguém te fala, eu vou te oferecer algo mais caro para você ter essa taxa de frames no Full HD, dá um susto. Obviamente a galera pô, que isso, tal, né? Isso por enquanto eu tô explicando conceitos, tá? O que eu vi algumas pessoas que vendem o produto falando, e eu fui absorvendo, entendendo e construindo a minha opinião, né? Tanto o Zibert, como às vezes o Ronaldo Boassali falou isso pra mim, e falou em off, falou tipo trocando ideia mesmo, tal, a gente conversando. A NVIDIA tá te vendendo hoje
uma qualidade visual totalmente diferente. É algo muito revolucionário o Ray Tracing em tempo real nos games. E é pesadíssimo. Realmente é tão pesado como vocês estão vendo aí. O que vai impactar pra gente é o quanto disso a gente vai aproveitar, vai ser impactados visualmente na hora que a gente estiver no gameplay. Porque, por exemplo, eu percebo muito e fico olhando mesmo assim a qualidade visual disso aqui e muito disso aqui. E na hora que você me coloca isso aqui, eu já começo a sentir que tá um pouco datado. De outra maneira, esse jogo, o Remaster, é um dos melhores jogos da história. Ele roda melhor nesse console aqui, né, do que rodava no da geração anterior. Só que, com certeza, eu digo pra você que enquanto eu tô jogando, algumas vezes eu... Nossa, caramba, serrilhado pra caramba, né? A gente percebe, então a gente sente esse ganho visual, essa diferença de patamar, tá? Então, ela poderia simplesmente chegar e falar, olha, agora nós temos uma 2080 Ti que te entrega 150 frames no 4K. Tá, mas pra jogar o mesmo que a gente vem jogando desde 2013. Até porque TVs e monitores 4K são 60 Hz. Se você quer 144 Hz, desembolsa mais de 10 mil reais para um monitor acima de 60 Hz aí no 4K. É caro pra danar, custaria 2, 3 mil euros. A gente tem pouquíssimas raridades lá fora. Então, gente, assim, eu acredito que é uma evolução, não é um passo atrás, até porque você tem a performance a mais bruta também, né? A 1080 Ti versus a 2080 Ti ali no 4K, no Quad HD, ela abre um pouco mais, né? E tem os outros recursos, tanto do Ray Tracing como do DLSS, que é o que a gente vai discutir ainda no decorrer desse vídeo. Para fechar essa questão do conceito, tá? Para ficar algo começo, meio e fim nessa parte, pensa que se você saiu do seu console anterior para o console atual, ou seu amigo, entendendo esse conceito, né? E você tinha 30 quadros e você agora se mantém nos mesmos 30 quadros, mas ganhou qualidade visual, no caso do Ray Tracing, você tinha ali uma qualidade gráfica X, jogando a 70 FPS em 4K, como tá lá os gráficos do Battlefield 5. Hoje, com o Ray Tracing no Ultra, dá para diminuir isso aí para baixo, para médio, para alto ou Ultra, né? Com o Ray Tracing no Ultra, você vai continuar mantendo 70 FPS, mas você vai ter que reduzir a resolução. Quanto de impacto visual saindo do 4K pro Full HD, sacanagem, e mantendo, né, o desempenho, mas tendo lá o Ray Tracing, o reflexo dos raios, isso vai impactar a gente. Pode ser um reboot, um restart da forma de jogar no PC? Não sei. A gente vai precisar entender. Só que assim, o que acho que pesou na forma da Nvidia trazer esse conceito para nós é que o primeiro game é um jogo que chora e pede FPS. Ele precisa, a gente quer jogar ele acima de 60, 100, quanto mais frames a gente tiver, melhor, que é o Battlefield. Se fosse, por exemplo, um Tomb Raider, tivesse God of War pro PC, né? Se fosse um jogo como Watch Dogs, como Assassin's Creed, que a gente está acostumado a jogar numa faixa de quadros ali 40 e pouco, 50, 60, vai dar para jogar tranquilamente, são jogos mais travados, né, mais parados, não são competitivos, são single players, tal, modo de campanha. Cara, eu acho que sentiria menos, porque se você tivesse a opção de jogar a 50 FPS no 4K, 45, 50, 55, com G-Sync ativo, mas tudo de bonito do Ray Tracing, Ultra e os caramba, ou jogar 90, travar 60 sem o Ray Tracing, você vai preferir ele com o Ray Tracing ativo. No low, no baixo, né, ou no alto, no médio, não sei. Eu vou explicar como que dá pra ter esse desempenho. Pô, Júlio, como você tá falando de 50 FPS no 4K com Ray Tracing ativo, se eu acabei de ver lá o desempenho do Battlefield, tá dando 25 frames, tá doido? Calma. Primeiro, que se você prestar atenção, nós temos níveis, filtros do Ray Tracing, né? Do baixo ao ultra. No baixo, ele tá entregando ali na casa dos 40 FPS. O Zibert postou lá no grupo da HW Up do Facebook, né? E até que Power Up fez esse teste e divulgou lá, tá lá disponível publicamente. 40 FPS, 40 FPS ainda é pouco, mesmo para um jogo para mim como Tomb Raider, Watch Dogs, por aí vai. Tá. Lembra que também tem o recurso do Deep Learning Super Sampling que dá um boost de 35% na performance? Pensa esses 40 FPS mais 35%. Pensou?
30% daria 12, né? Você subiria de 40 para 52, 35 você vai subir para uns 55 FPS, certo? 55 FPS para jogar Tomb Raider, aí se eu puder escolher entre 4K com tudo lindo no Ultra, DLSS ativo e o Ray Tracing ali bonitão na sombra, eu acho que eu ia preferir, tá? Outra coisa, gente, são vários fragmentos do Ray Tracing. Ainda não se sabe, pelo menos a Nvidia não falou publicamente, se, por exemplo, a iluminação global do Metro Exodus pesa tanto quanto os reflexos de Battlefield. Ainda não se sabe se as sombras do Shadow of the Tomb Raider vai pesar mais do que o reflexo do Battlefield ou menos. Ninguém sabe. Então, pode ser que a sombra pese mais e a gente tenha mais ainda choro, né? E a gente fique mais puto ainda, ou pode ser que pese menos e você consiga utilizar o recurso lá em cima de outra forma. Pode ter sido um exagero trazer o Ultra do Ray Tracing agora. A gente tem aí filtros de anti-serrilhado absurdos, que só em 720p que vai dar para você usar isso aí, e com uma 2080 Ti, né? E que estão aí há tempos. Por exemplo, SSAA, né? Em quatro vezes no Rise of the Tomb Raider é quase impossível de ser usado. Eu cravava 60 FPS com ele no 4X com um SLI de 1080 Ti. Em 3440 por 1440. Um MSAA 8 vezes já é muito, muito pesado. 4 vezes já é difícil de você utilizar. Mas tem lá o recurso. Você usa? Você ativa? Não. Você põe lá um SMAA 2 vezes, põe um filtro temporal lá no Watch Dogs 2 e vai ser feliz, meu irmão. Não tem problema. Então você tem lá o DXR, a placa com o RT Core dá disponibilidade para você utilizar o recurso. Legal? Se você vai querer utilizar isso em sei lá quantas vezes lá no Ultra, como tem lá disponível no Battlefield, e jogar para Full HD, tá bom, você vai jogar 70 FPS, com tudo do jogo no Ultra, né? 60 e pouco, 70 frames, como tá nesse teste aí que foi divulgado. E vários testes, aliás, estão correndo aí soltos na internet. E vai ser feliz jogando em 70 FPS. Agora, se de repente você quer jogar no 4K, você vai ter que reduzir o filtro pro low. E com certeza 40 FPS vai te pesar e você não vai querer jogar isso, o Battlefield, dessa forma. Que nem falaram, ah, mas tá rodando a 40 FPS no 4K. Não, Zibert, não. Ninguém quer jogar Battlefield a 40 FPS. Menos que 60, não. De forma nenhuma. Não vai rolar. Então, se o cara ele quiser usufruir do Ray Tracing em 4K, o monitor dele é só 4K, ele vai ter que ou desligar o Ray Tracing para ter 75 frames, né? Ou ligar o Ray Tracing no low e diminuir pro médio o jogo, não sei. O que eu fico entendendo aqui é que o DLSS seria mais ou menos como o Todinho. Todinho, aquele de bebê, seu companheiro de aventuras. Se você precisa do Ray Tracing, você quer o Ray Tracing, você precisa de um companheiro de aventuras, que é o DLSS Deep Learning Super Sampling. Como assim? Pensa, novamente, como eu já disse aqui no meio do vídeo, no Shadow of the Tomb Raider, que tem lá o recurso do Ray Tracing, e aí você ativou ele aqui em 3440 por 1440, né, no patamar alto ou ultra, e em vez de você estar rodando o jogo lá a 90 frames, você derrubou ele para 50. Você fala, pô, mano, não vou jogar desse jeito. Ou derrubou para 45, que seja. Com o Deep Learning Super Sampling, com o DLSS, esse boost de 35% vai te dar um ganho que você vai passar dos 60 novamente. E é totalmente tranquilo você jogar 60 FPS em um jogo como Shadow of the Tomb Raider, né? E ainda mais com monitor com G-Sync. Então, quem tem dinheiro para uma 2080 Ti, geralmente já está usando um monitor com G-Sync. Quem tem um monitor com G-Sync, quem tem uma 2080 Ti e tá jogando aqui em Quad HD, esse cara sabe que Tomb Raider, que Watch Dogs, que esse tipo de jogo, Assassin's Creed, se ele conseguir os 50, 60 frames, em G-Sync ele tá feliz. E a qualidade visual subiu muito. Como você pode dizer isso, Júlio? Ah, eu posso! Eu vi o Ray Tracing ao vivo. Tudo bem que eu vi todos os filtros de Ray Tracing juntos, de uma vez só, né? Testei lá no Star Wars, na demo do Star Wars na Nvidia. Agora, só o reflexo, nós vamos ver ao vivo aqui, eu vou testar no Battlefield. Agora só a sombra, eu vou ver também quanto isso vai pesar no gameplay. Se me impactar visualmente, eu ativo o recurso. Se não me impactar visualmente, se eu achar que tá fazendo diferença nenhuma essa sombra com Ray Tracing no Shadow of the Tomb Raider, eu desligo, deixo só o DLSS ativo e vou ganhar 35% de desempenho ainda.
Então, além daqueles 35, 40% que está dando de diferença da 1080 Ti, ainda ganha mais 35% em cima desse ganho, né? Por causa dele reduzir o peso para a GPU, fazer ali o super sample via inteligência artificial e você ter a mesma qualidade ou melhor do que você teria na resolução nativa. Você vai manter os 3440 por 1440 no caso desse monitor aqui, né? Com qualidade segundo a Nvidia melhor. Como eu disse para vocês, eu acho que é muito semelhante à nativa, não vi melhora. Eu achei muito igual ao nativo, o DLSS, mas você vai ter um ganho de desempenho. Então, gente, primeiro que eu acredito que o Ray Tracing é muito embrionário, tá engatinhando, alguém tinha que começar, ou nós ficaríamos presos a 2013 até saírem novos consoles, que esses aí já nasceram mortos, tanto que veio o PS4 Pro e Xbox One X, senão eles não teriam surgido, né? E nós não teríamos revolução na qualidade gráfica, nada diferenciado, ia ser a mesma coisa que a gente vem jogando nos últimos 5 anos. Então, é uma opção. A 2080 Ti é um produto caro, não é um produto barato, $1.200 tá louco, tá muito caro. E com certeza 7 mil, 8 mil, que nem eu já vi, 9 mil na Kabum, tá um preço absurdo, né? Pagar 7 mil reais numa placa de vídeo é muito caro. Mas é realmente o preço que a gente tem que pagar para ter recursos diferentes e novos e participar de uma revolução do meio. Eu acredito que os desenvolvedores devem se adequar, os desenvolvedores devem aprender com isso, a própria Nvidia deve aprimorar isso aí, e talvez você possa ter lá o seu 4K 60 FPS com o Ray Trace no Ultra e os gráficos lá em cima, numa 3080 Ti ou com 2080 Ti mais o DLSS ativo no final dessa geração. Não sei. Aí você me fala, então não preciso de uma 2080 Ti agora, vou esperar. Tá. Só que lembre-se que ela também tem um ganho em cima da 1080 Ti, que não é o que a gente queria, nem é o que a gente esperava. Tá ali mais para 35, 40%, 45%, dependendo do jogo, né? Tem jogo que chega a 60%, como a gente já falou aqui, e tem jogo que dá 30% mesmo no 4K. Então varia bastante. Mas nessa média aí dos 40%, ela já tem esse ganho a mais do que a 1080 Ti Pascal. E ainda tem o DLSS, que também deve ser explorado bastante pela Nvidia ano que vem. E aí a gente teria aí um desempenho maior, independente de Ray Tracing ou não. Então se você quiser jogar em 4K os últimos jogos que estão saindo, vai acabar precisando aí desembolsar uma grana a mais. Né? A 2070 nesse preço aí de 3 mil, 3.100, a 2080 nos preços dos 4 mil reais, 4.300, já começam a ficar um pouco mais atrativas, né? Embora eu veja o Ray Tracing nessas placas de vídeo como algo por esporte. Você vai ligar para testar, que nem TV com 3D, lembra? As primeiras TV 3D? Você ligava aquilo ali por diversão, vou mostrar para meus amigos aqui, depois nunca mais. Mais ou menos isso. Porque a 2070 em Full HD com o Ray Tracing no Low vai depender muito, acho que, do jogo que você vai jogar e ela vai precisar muito do DLSS. Então, se o jogo tiver Ray Tracing mais DLSS, eu acho que a 2070 leva ali Full HD até um Quad HDzinho ali por causa do DLSS. Agora, se o jogo tiver só Ray Tracing, como no caso do Battlefield, quem que vai pegar a RTX 2070, por exemplo, e jogar Battlefield, seja em Full HD, em Quad HD ou 4K, com Ray Tracing no máximo, abaixo de 60 FPS? Se no Full HD ou no Quad HD ela faz mais que 100 FPS no DirectX 11? Ninguém! Então, óbvio que você ter ali a disponibilidade do recurso, mais o DLSS, que pode te proporcionar experimentar isso aí, é legal, não por esse preço, a gente esperava que fosse mais barato, né? Mas ela não deixa de ser uma placa mais forte do que a sua 70 da geração anterior, entendeu? Ter o DLSS ali é bacana. Então, gente, calma, não é a morte do Ray Tracing. Eu acredito que nós tenhamos aí o Shadow of the Tomb Raider para mostrar para nós como vai ficar. Aí sim pode ser a morte e a gente ficar frustrado de vez, né? Porque ele tem o DLSS e a gente espera que com o DLSS ativo, os níveis de Ray Tracing nesse jogo a gente consiga segurar os 60 frames ali no 4K por conta do DLSS, principalmente num 3440 para 1440, um Quad HD da vida, né? Por ele ter o Deep Learning Super Sampling. E aí a gente vai poder ver o Deep Learning Super Sampling em ação, né? Mas o Ray Tracing, gente, calma. A 2080 Ti, ela proporciona os RT Cores,
no Battlefield não dá para você querer jogar 40 FPS em 4K com ele ativo, mesmo com o Ray Tracing, o DXR no low. Segundo o que foi falado, o DXR no mais baixo, ele ainda impacta, ainda é muito legal, é divertido de se ver, né? O Ultra seria como colocar lá um MSA 16 vezes, que é absurdo. Você não vai conseguir rodar isso. Vocês viram aí que tá horrível, tá 25 frames, tá muito ruim, né? Mas no low ainda seria legal, mas não é um jogo para você jogar a 40 FPS. Quem joga Battlefield, você sabe, competitivo, você quer jogar acima dos 60, acima dos 100 se você puder, né? Então, mesmo em Quad HD ali, às vezes ele tá penando para segurar o 60 FPS com o DXR no low. Então, você precisa entender que não é só Battlefield, que não é só os jogos que pedem 60 quadros, tem outros jogos aí, tem jogos como o Metro Exodus que eu falei, que é um pouco mais também mais parado, é um jogo de campanha, que vai trazer iluminação global, que aí é muito legal. Eu achei que impacta a Global Illumination muito mais até do que o reflexo do Battlefield, porque o Battlefield é muito frenético, cara, não dá tempo de você ficar olhando o cenário, ver o maluco refletindo, o fogo refletindo no para-choque do carro, né? No caso do Metro Exodus é um pouco mais legal para você ver o cenário, a iluminação global atuando ali. Sombras do Shadow of the Tomb Raider também não me apeteceram, assim, eu achei, tá, legal, mas eu acho que a iluminação global do Metro Exodus deve ser mais bacana. E aí, dependendo de quanto isso pesar, dependendo de quanto você conseguir equilibrar, vai ser bacana pra gente poder testar numa resolução maior que o Full HD, no Quad HD da vida, e jogar ali a 50, 60, 70 quadros aí por segundo com um ganho visual bacana, né? Agora, se puder vir em jogos com o DLSS mais o Ray Tracing, a gente tem as duas opções. Sair de 35, 40%, 30% de desempenho a mais que a 1080 Ti para 70, 80, 90, né? Porque alguns jogos estavam dando ali 85, tem um vídeo aqui eu explicando, com o DLSS ativo, porque aí você soma, além daqueles 35% que você já ganha da 1080 Ti, mais 35 por causa do Deep Learning Super Sampling, né? É essa conta que a gente faz. Então você vai abrir bastante da 1080 Ti, ou você pode usar o Ray Tracing mais o DLSS para ter o ganho visual mais absurdo ainda, mais o ganho de desempenho. Aliás, não ter perda de desempenho por causa do Ray Tracing. Para ter só o ganho de desempenho é só o DLSS, gente. Você ativa o DLSS, você tem um ganho de desempenho, ganho de performance, sem perder qualidade visual. E segundo a NVIDIA, você vai ganhar a qualidade visual. Eu vou continuar falando isso porque se alguém chegar e for testar o DLSS e falar, não vi qualidade visual nenhuma a mais, para mim é a mesma coisa. Eu tô dizendo o que eu vi lá também, para mim era a mesma coisa. Tem amigos que viram pessoalmente e acharam que melhorou. Eu achei a mesma coisa. Mas o ideal é que não piorou. Você ficou com a qualidade igual e ganhou desempenho, né? Com o DLSS ativo. Aí se você quiser ativar o Ray Tracing, você não vai perder tanto do que um jogo que só tem o Ray Tracing, que é o caso do Battlefield, que perde aí 65, 70% de desempenho. Isso é ruim. E jogos que deem para jogar numa taxa de frames mais baixa, tendo o G-Sync ali, tendo um buffer bacana para você não sentir tanto, mas ser impactado visualmente, vale a pena, gente. Não vale não. Se eu quisesse jogar 30 frames, eu ia pro console. Será que o cara que tá jogando isso aqui tá triste? Será? Eu garanto pra você 1 bilhão de vezes que eu prefiro jogar isso aqui a 30 quadros do que muito jogo cagado do PC a 100. 1 bilhão de vezes, tá? Então, se a NVIDIA puder me proporcionar jogos maravilhosos, ou os desenvolvedores tal, com qualidade visual absurda, que em vez de jogar a 150 quadros, eu jogue a 55, 60, usando o G-Sync, mantendo pelo menos o meu Quad HD aqui, que é a minha resolução nativa, tá? E eu posso ativar lá o Ray Tracing, ter uma iluminação global diferenciada, ter o G-Sync ativo, ter o DLSS disponível para poder utilizar os dois recursos da placa que eu tô pagando por ela, né, para ter os dois recursos, tô pagando caro para ter os dois recursos, eu vou ficar feliz, gente. Eu prefiro, tá? Porque o ruim é você pagar pelo Tensor Core e pelo RT Core e o jogo não trazer recurso para um ou para outro ou para nenhum. E aí você tá pagando por um recurso que não tem como você usar. Então, eu espero que venham mais jogos que tenham disponibilidade dos dois, tá? Dos dois recursos aí ativos, que a gente tenha sim uma evolução gráfica, que o mundo caminhe para frente. Então, não é de se comemorar o que está acontecendo com Battlefield dessa forma aí, eu espero que melhore, torço para que melhore.
se a Nvidia sofrer esse rage, bem feito, porque talvez poderia ter estudado melhor como implementar isso aí. Já se sabe que a galera tem um mimimi forte com essas coisas, né? O ser humano já não gosta muito de mudanças, né? E eu imagino que ela possa pensar, revisar os preços, não sei, se for cair os preços, ótimo, melhor ainda, né? Não vai depender de mim ficar fazendo rage aqui no canal, eu quero só explicar pra vocês o que eu entendi disso tudo. Então, DLSS, ok, Ray Tracing no Battlefield, você pode reduzir, dá pra reduzir pro low, dá pra pôr no médio, e se você quiser jogar em Full HD, amém, eu não jogaria, eu prefiro jogar em 4K no Ultra sem o DXR, com DirectX 11 e tranquilo, 70 quadros lá, travo em 60 e vou jogar feliz. Ou aqui no 3440 por 1440, 100 FPS, travadinho, bonitinho com G-Sync. Porque é um jogo que pede isso, é um jogo competitivo. Mas, como aquela perfumaria para mostrar pro amigo lá, ó, TV com 3D, você põe aí por esporte, brinca, se você quiser fazer isso em Full HD também, faça, se tiver um monitor Full HD aí também, pode fazer, vai jogar acima dos 60 FPS. Mas, calma, Ray Tracing não é uma coisa ruim, não é ruim a gente ter coisas diferentes na indústria, é bem-vindo que isso ocorra, tá? Vamos torcer para que seja melhor nos demais games, que seja implementado de melhor forma, que o DLSS ajude a gente a ter desempenho com Ray Tracing ativo, tá? E que em outros jogos, como eu citei vários aqui, vou jogar lá o meu Tomb Raider, eu posso utilizar esse recurso e não vá sentir tanto e vou ter um impacto visual. Então é isso, galera. Vamos sofrer um pouquinho menos aí, beleza? Se você ainda não conhece a HWUP no Facebook, entre lá no Facebook, tá? E procure por HWUP PC Entusiasta. A gente tem um grupo no WhatsApp também. Você vai encontrar maiores informações no nosso grupo do Facebook. Um abraço, galera.